Que o Senhor abra a tua mente, o teu entendimento, para você entender aquilo que o Senhor quer de nós nesta noite. Eu vou ler uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de TDM. Eu vou ler uma carta do apóstolo Paulo para você, para mim, para todos aqueles que estão nos assistindo nesta manhã. Eu vou ler uma carta do apóstolo Paulo que ele escreveu para nós. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, se você quiser acompanhar. Eu quero pedir a você a gentileza de colocar-se de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Por favor. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 1, Paulo está escrevendo para nós nesta manhã. E ele diz assim: eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus, escrevo aos cristãos fiéis da igreja TDM, da igreja do Senhor Jesus, a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Eu saúdo a vocês com graça e paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso, e que bênção Ele é. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente, dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que nós somos completamente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo do que precisamos. Fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a nossa esperança nele, Ele já pensava em nós. E Ele tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Eu vou passar agora para o versículo 20. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, vai ser assim para sempre. Ele no comando de tudo, tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por este corpo, Ele fala. Eu quero pedir a vocês para repetirem essa última parte do versículo. A igreja é o corpo de Cristo. Por este corpo, Ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Podeis assentar. É uma leitura diferente, né? É uma Bíblia diferente. Agora eu vou voltar para outra Bíblia
E nós vamos seguir aí esse estudo que o Senhor colocou hoje no meu coração, sobre essa carta de Paulo para nós nesta manhã. Nós estamos vivendo dias difíceis. E eu pensei, quando eu estava estudando sobre identidade com as mulheres, eu pensei, então tá ok, agora nós já estudamos, o mês já acabou, passou. Mas eu tenho visto que a cada dia nós temos mais e mais necessidade de definirmos a nossa identidade em Cristo e saber exatamente quem somos. Quando a gente pega essa carta do apóstolo Paulo e traz para nós, pessoalmente, nós vamos aprender muitas coisas, porque Paulo, ele sabia quem ele era e ele se apresenta. Oi, eu sou Paulo, eu sou apóstolo. Eu vou trazer bem para os nossos dias, tá bom? Bem para a igreja Tidiane. Oi, eu sou Paulo e eu sou apóstolo. Ele fala, ele se apresenta porque ele sabia quem ele era. Ele sabia, mesmo sendo da tribo de Benjamim, tem toda uma linhagem que eu não vou me prender nisso agora. Mas eu quero dizer para você que Paulo, ele escreve essa carta da prisão, ele estava preso. Os estudos apontam para que ele estivesse preso em Roma. E Paulo, ele não é o que ele está, porque ele estava preso. Concorda comigo? Paulo estava preso, mas ele não é o que ele está, ele é o que ele é. E é isso que a gente precisa entender na nossa identidade. Nós não somos o que nós estamos com frio nesta manhã. O tempo está chuvoso, mas quem somos nós? Foi cantado aqui para o Espírito Santo encher a nossa vida, e o Espírito Santo é fogo. Embora nós estejamos com frio, nós podemos ser quentes, nós podemos ser avivados pelo Espírito Santo que habita em nós, sim ou não? E Paulo traz uma responsabilidade para nós de sermos igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então eu vou pedir para você, pastor Elane, por que você pede para ficar repetindo? Porque quem sabe assim você grava na sua mente, você entende. Nós precisamos repetir para você acordar, para você prestar atenção na mensagem, para você entender o que a palavra de Deus quer com você nesta manhã, esteja você onde estiver. Eu sou igreja. Você pode falar por gentileza, eu sou igreja? Amém. É para essa igreja que Paulo está escrevendo, não para quem está passando por um momento, mas para quem é discípulo de Cristo. E o que define a nossa identidade, o que faz a grande diferença na nossa vida, é pelo que lutamos. E por quê? Pelo que você está lutando esses dias? Por que você tem lutado na vida? Eu estou lutando para dar uma casa, para dar uma boa vida à minha esposa, meus filhos. Eu estou lutando por um trabalho, eu estou lutando para manter a casa limpa, eu estou lutando para permanecer de pé, eu estou lutando para não sair da igreja, eu estou lutando para não cair no pecado. Qual é a sua luta nesta manhã? Eu quero dizer para você que algo que me chamou muita atenção, sempre me chamou atenção quando a gente vai estudar Efésios, é que todos os verbos estão no passado, nesse capítulo 1. Tem 3 verbos predominantes logo aí no início, que você vai ver que está no passado. Quando Paulo se apresenta, ele logo fala da soberania de Deus. Ele logo vem colocando Deus. Eu sou apóstolo, mas eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo porque Deus me escolheu para isso. Hoje eu sou apóstolo, mas eu só sou apóstolo porque Deus me escolheu, Deus me pegou, me transformou, Jesus falou comigo, eu tive uma transformação de vida. Paulo tem uma história de vida. E ele decidiu, mesmo na prisão, abençoar vidas. Nós só estamos com essa carta hoje nas nossas mãos porque Paulo, mesmo estando na prisão, ele sabia que aquilo ali não prendia a palavra. Como não prendeu, nós temos acesso a ela hoje, milhares de anos depois. Olha que coisa linda, eu fico imaginando quantos carcereiros Paulo ganhou para Jesus. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você se comportar. E os carcereiros viam a presença de Deus na vida de Paulo, sim ou não? E uma
me chama muita atenção é que em todo o sofrimento de Paulo, ele aproveita para glorificar a Deus, em toda situação. E quando ele apresenta, ele fala: olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, e eu estou escrevendo para os santos e fiéis. Eu vou repetir, essa carta de Paulo é para nós, e ele está escrevendo para os santos e fiéis. Santo é todo aquele que recebe Deus no seu coração e ele decide viver uma vida com Deus e em Deus. Fiel é aquele que decide permanecer. Permanecer no negócio, permanecer no casamento, permanecer na igreja, permanecer em detrimento das coisas que estão acontecendo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que o Senhor fez queimar muito o meu coração essa semana, foi sobre os remanescentes. E quando eu fui procurar o significado de remanescente, no dicionário é resto. Remanescente é resto, é sobra. Quando eu fui para o dicionário bíblico, na Bíblia diz que remanescente é aquele que permanece fiel, apesar de, é o resto que sobra. Quando eu cheguei nessa igreja e vi as pessoas aqui dentro, falei: hoje, desculpa a palavra, você vai entender no final da pregação, se você não está entendendo ainda. Quando eu cheguei na igreja e vi você, eu falei: nós somos o resto que sobrou nesta manhã. Nós somos a sobra da manhã. Aqueles que optaram estar na casa de Deus. Não estou criticando quem não está, quem viajou, quem resolveu ficar em casa. Não, em nome de Jesus, me entenda. Mas nessa manhã o Senhor está falando com o resto, com aquele que decidiu estar na casa dele nesta manhã, apesar de... Porque remanescente eu decido ser, eu escolho ser. Pastor Elaine, você está falando para mim que eu escolhi ser resto nesta manhã. Estou. E eu escolhi ser um resto com você, mas um resto fiel. Alguém que escolheu adorar a Deus nesta manhã. Alguém que escolheu estar na casa dele. Alguém que escolheu a presença dele, ser visitado por ele, ouvir ele, ver o agir dele. Quem é remanescente nesta manhã pode levantar a mão e dizer: eu sou, mas eu sou aquele também remanescente que faz o céu agir a meu favor. Aleluia. E nesta manhã o Senhor diz que aquele que resolve permanecer apesar de... Você pode levar para todas as situações da sua vida que você quiser. Mas eu vou falar sobre a igreja do Senhor hoje. Aquele que resolve ficar apesar de. Então, quando eu resolvo ficar apesar de, eu preciso me desvencilhar de pessoas que estão seguindo pessoas para me vincular, para me comunicar, para me conectar com pessoas que resolveram ser remanescentes e seguir a Cristo. Presta bastante atenção. Quando eu resolvo ser resto, eu preciso me juntar com quem também decidiu ser resto e ficar. Eu preciso me desvencilhar de pessoas que estão prontas a julgar, a criticar, a olhar a situação e falar: lá ninguém presta. Eu preciso me juntar a pessoas que querem pregar o verdadeiro evangelho, que querem seguir verdadeiramente a Cristo, e que resolvem seguir a palavra do Senhor, que amam a palavra do Senhor, que amam a casa do Senhor e amam ser igreja. As pessoas estão rotulando nomes, pessoas, igrejas, como se as igrejas fossem as pessoas que estão ali. Não, querido, eu e você somos igreja do Senhor. E eu decidi, e eu defendo que eu sou uma remanescente da casa do Senhor.
E como remanescente, nós vamos ver Deus agir ao meu favor. Nós precisamos seguir, sabe quem, querida? Cristo. Precisamos viver e pregar o Evangelho. Claro que isso envolve pessoas para compartilhar, não para idolatrar, não para seguir. As pessoas hoje têm tanta preocupação com o número de seguidores. Hoje nós temos a influência, que é um novo cargo, uma nova profissão. O que você faz? Eu sou influência. Eu sou uma pessoa de influência. Não é verdade? E a influência, ela é definida pela quantidade de seguidores que a pessoa tem. Que pena que você tem um monte de gente, milhares de gente, seguindo a você e não seguindo a Cristo. E você define. Se você entende que você é igreja e que você segue a Cristo, você pode ser uma grande influência para poder pregar o Evangelho. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você somos a igreja. E como igreja, Cristo é o cabeça. Ele é o orientador, Ele é o provedor, Ele é o conselheiro, Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo que a gente precisa para seguir. A gente não precisa seguir pessoas que não vão fazer por nós aquilo que só Cristo pode fazer. E a hora que a gente se decepciona com pessoas, a gente quer que elas façam aquilo que só Cristo pode fazer. Teve uma vez que eu tive um discernimento de Deus, uma sabedoria de Deus. Uma pessoa muito querida minha ligou para mim e falou comigo assim: meu marido me bateu. Eu falei: Jesus, e agora? O que eu falo para essa pessoa? Eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. Meu marido me bateu e eu fiquei sem saber o que falar com ela. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. É só no Senhor que eu posso buscar solução. E eu comecei a orar com ela. E Jesus falou comigo assim: fala com ela que o homem faz a ferida. E o grande problema das pessoas é ficar esperando o homem vir curar, ou vir tratar, ou vir se arrepender, ou vir fazer alguma coisa para amenizar aquela ferida. Mas o homem faz a ferida, mas quem sara sou eu. E eu fiquei impactada com aquela palavra que o Senhor deu para mim. E Ele falou: não espera no homem aquilo que só eu posso fazer. Falei: nós vamos orar e colocar o seu marido nas mãos do Senhor, porque quem vai tratar com ele é o Senhor. Queridos, e a coisa está tão boa hoje. Glória a Deus, aleluia, Deus da vitória. Não espere que o homem que te decepciona chega perto e fala: desculpa, eu te decepcionei. Porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele é em atitude, não em palavra. É um coração contrito, é um caminho diferente. E muitas das vezes nós queremos que o homem que nos decepcionou, a mulher que nos decepcionou, o pai que nos decepcionou, a mãe que nos decepcionou, o patrão que decepcionou, ele vem arrependido. Tem que vir me pedir perdão. Querido, o homem faz a ferida, mas é Deus que sara a ferida. Você vai levar para Deus e falar: Deus, o Senhor está vendo o que Ele está fazendo comigo? Eu sou remanescente, eu sou o restinho que ficou, mas fiquei fiel ao Senhor, e por amor a mim. Sabe, lá no capítulo 11 de Romanos fala uma coisa bem interessante. Elias, quando ele está conversando com Deus, e ele está lá falando: eu fiquei sozinho. Eu sou profeta do Senhor e fiquei sozinho. Aí Deus fala com Elias assim: peraí, Elias, deixa eu falar para você uma verdade. Tem 7.000 que não se dobrou, que eu guardei. Tem 7.000 remanescentes. Às vezes você acha assim: Senhor, será que sou eu que estou vendo? Será que sou eu que estou sentindo? Será que sou eu que estou sofrendo? Não, peraí. Deus guarda os remanescentes. Ele protege o remanescente. Ele guarda aquele que permanece fiel. Aquele que decide: eu vou ficar fiel. Ele guarda, Ele protege. Ele traz outros para estar do seu lado e falar: eu estou contigo. Vamos orar junto, vamos continuar junto, vamos perseverar junto, vamos ter vitória junto. Essa luta vai passar, porque nós somos a igreja de Deus. A igreja não é um homem, não é uma mulher, não.
A igreja é Jesus Cristo. E Ele já garantiu para nós a vitória na cruz do Calvário. E por causa dele, nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está me incomodando, né? Desculpa, querido, eu só não tiro roupa. Mas se o sapato me incomodar, o cinto me incomodar, eu não tenho. Tiro tudo. Eu gosto de ficar livre. Ai, Jesus, eu vou ter que correr. Queridos, na sequência de verbos do versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, a gente não vai ter como assim, né? E batendo um por um, porque o tempo não nos permite. Mas eu quero dizer para você, tem 3 verbos aí no passado. Ele nos abençoou. Nos abençoou como? Ele nos abençoou, querido, já foi. Em nome de Jesus, abra o seu entendimento. Ele já nos abençoou. Está no passado. A quem Ele escolheu, a quem Ele predestinou, a quem aceitou. Porque não basta se sentir o escolhido, tem que agir como escolhido. Nós não temos nada de especial em sermos escolhidos. Nós temos especial quando a gente decide realmente ter uma vida com Cristo. Aí a gente se torna especial. E aí Ele vem falando para nós: ei, acorda, Cristo já nos abençoou. Deus já nos abençoou. Aonde? Com bênçãos celestiais. No mundo espiritual, quer você acredita ou não, ele existe. E o diabo está sempre lutando. Por quê? Porque ele é derrotado. Ele já perdeu, ele já está condenado. Ele já foi tudo. Já está tudo decidido. E muitas das vezes a gente resolve dar carta da vida para um diabo onde já permaneceu em morte. A gente quer dar liberdade para um diabo que já está condenado. A grande batalha é no mundo espiritual entre o bem e o mal, e o diabo tentando colocar mentira na sua mente e Deus querendo estabelecer verdade. Aí quando eu leio isso aqui, sabe o que traz no meu coração um conforto tão grande? Porque lá no mundo espiritual Ele já lutou e já me abençoou. Você está entendendo isso nessa manhã? Lá, com bênçãos celestiais, lá no mundo espiritual, Ele já te abençoou, Ele já te elegeu, Ele já te escolheu para ser filho dEle, querido. Quando a gente vai falar de lei, a lei romana, nessa época de Paulo, ela dizia que uma pessoa, um homem ou uma mulher que era escravo, se o pai de família, presta atenção, se o pai adotasse aquela pessoa, aquele escravo ou aquela escrava, e registrasse ela no papel como filho, automaticamente ela passaria a ter todos os direitos dos filhos legítimos, inclusive a herança. E a Bíblia fala que nós somos adotados como filhos, amém? E como filhos, se nós somos adotados, nós temos os mesmos direitos, inclusive na herança, amém? É isso que Paulo está falando para a gente. Acorda-te, ei! Vocês foram adotados, vocês foram escolhidos, vocês foram elegidos. E como filhos, vocês têm direitos. Claro que tem deveres também, mas vocês têm direitos. É claro que tem deveres também, é claro que tem que ter compromisso, mas eu quero que você entenda que Ele também nos predestinou para Ele, para sermos filhos adotivos nele. E antes da fundação do mundo Ele já pensou sobre isso. Quantas pessoas não conseguem conversar com Deus como Pai? Quantas pessoas não conseguem se relacionar com Deus? Quantas pessoas não conseguem orar, ter uma vida de oração com Deus? Sabe qual é o desafio das mulheres desse mês? Todos os dias, alguém colocar uma oração, uma palavra de oração no grupo, abençoar alguém. E é fácil? Não, nós somos mais de 100 mulheres no grupo. E ontem à noite não tinha nenhuma oração. Eu cutuquei algumas pessoas e a oração saiu.
Ter uma vida de oração não é fácil não, né, pastora Catarina? Pastora Catarina que o diga, sábado de manhã. Quantas pessoas não querem orar? Sabe por quê? Porque elas não sentem vantagem em falar com alguém e elas acham, Deus não vai me ouvir. Essa é a maior mentira que Satanás coloca na mente do ser humano. O Satanás, já condenado, o perdedor, sabe? Ele coloca na mente do ser humano, Deus não vai me ouvir. E aqui Paulo está falando, sabe por que Deus vai te ouvir? Porque Deus é Pai. Sabe por que você pode orar? Porque Deus te ouve. Sabe por que você pode orar? Porque Deus não tem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Deus não tem os seus braços encolhidos para que não possa salvar. Sabe o que Paulo está falando? Ei, acorda. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo, na onisciência de Deus. Deus já sabia que criaria o homem, que o homem pecaria, que precisaria de um plano de salvação. Ah, então Deus veio para todo mundo está salvo? Não. Todo mundo tem direito de ser filho? Sim. Todo mundo vai para o céu? Não. Por que essa diferença, pastor Yolanda, eu te falo? Porque tem pessoas que são escolhidos, mas não conseguem viver o propósito de Deus. São escolhidos, mas dão muito mais ouvidos para Satanás do que para Deus. E na hora das suas escolhas, e na hora das suas tomadas de decisão, eles esquecem que eles já foram abençoados. E aí sabe o que eles fazem? Em vez deles ser resto, eles jogam toda a sua bênção já recebida no lixo. Olha como isso é sério. Você está entendendo a seriedade da situação? Quando nós somos escolhidos, temos um propósito de Deus, sabemos que somos escolhidos, já estamos envolvidos com Deus, aí chega uma hora da nossa vida que a gente pega uma bênção já adquirida do mundo espiritual por nós, pega a vitória que já foi garantida, pega a escolha que já foi feita e joga isso tudo fora, fala, eu não quero igreja, eu não quero Deus, por causa de homem. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, a liberdade é uma escolha. Ou ela nos coloca ou ela nos tira da posição de filho de Deus. A gente está sempre seguindo alguém, alguma coisa. E quando Deus nos chama para ser filho, e na nossa vida fica muito claro o tipo de maturidade que a gente tem em Deus. Porque a gente vê muito comportamento de menino, de criança, de adolescente. E eu vou falar para você uma frase que eu já falei para os meus filhos e que os meus filhos já falaram para mim. Mãe, por que eu não posso? Por que todo mundo pode e eu não posso? Querido, se você sair daqui nesta manhã entendendo que eu posso tudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O menino, ele está sempre querendo fazer coisa errada. O adolescente, ele quer confrontar. O adolescente, ele quer fazer o que todo mundo está fazendo. E tem muito crente menino dentro das nossas igrejas, querendo fazer a mesma coisa que o mundo está fazendo. A mesma coisa que as pessoas condenadas pelo Satanás estão fazendo. Estão querendo cumprir tudo que todo mundo cumpre, fazer o que todo mundo faz. Mas deixa eu falar para você, você não pode. Aí você pergunta para mim, por que, pastor Elaine, eu não posso fazer? Se está todo mundo fazendo, eu vou falar para você, porque você é especial, porque você é escolhido, porque Deus tem um propósito na sua vida, porque você é luz, porque você é sal, porque você é discípulo de Cristo, porque você é discípulo de Cristo. Todo mundo pode, mas você não pode, porque você nasceu para fazer diferença nessa geração. E fazer diferença não é fazer o que todo mundo faz. Fazer a diferença é viver o evangelho, é pregar o evangelho, é pregar Jesus. Fazer a diferença, querido, é ser completamente livre. Porque muitas das vezes a bebida prende, o cigarro prende, a pornografia prende, conversas indecentes e imorais prende, a música secular prende. Eu quero dizer para você que tudo isso que te prende não pertence a Cristo. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade de chegar para esse
A bebida vem para você, você fala, eu não bebo. Mas por quê? Porque eu sou separado. Você é especial, você está falando para mim que você é mais especial do que eu. Eu não sou mais especial do que você, mas eu tenho certeza que eu sou especial para Deus. E eu não posso fazer isso com o meu Deus. A Bíblia fala que José era bonito. E a mulher de Potifar ficou doidinha com ele. Ela ficava, vai, deita comigo, vamos para cama. E José falava com ela assim, eu não posso fazer isso com o meu Deus. José não falava com ela, eu não posso fazer isso porque eu não quero. José não falava com ela, eu não posso fazer isso que eu sou especial. José falava, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Ele já nos abençoou, Ele já nos redimiu, Ele já nos restaurou, Ele já nos garantiu a vitória. Quando você peca, você joga todo o sacrifício de Jesus no lixo. Quando você peca, quando você faz algo que desagrada ao Senhor, não pare de fazer algo que desagrada ao Senhor por causa das pessoas. Pare, porque Jesus já te abençoou, Ele já te escolheu, Ele já te fez filho, Ele já te garantiu vitória. E você não pode jogar no lixo tudo aquilo que Jesus já fez por você. Por que todo mundo pode, você não? Porque você é filho. E às vezes eu brincava com os meninos, é porque você é meu filho. Eu só brincava, mas eu falava com ele, é porque você é diferente. Não adianta a gente tentar ser igual do mundo, amar o mundo, seguir os padrões do mundo. Não combina com a gente, não combina com a palavra, sabe? E quando eu vejo homens e mulheres, meninos dentro da igreja, se comportando como menino, agindo como menino. Eu lembro de 1 Coríntios 13:11, diz assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menina. E Paulo falou assim, mas eu virei homem. E só adulto entende renúncia, sim ou não? O que um bebê, o que uma criança, o que um adolescente tem que renunciar? Agora, quando a gente vira adulto, aí o negócio fica diferente. Por que fica diferente? Porque a gente tem que aprender a renunciar. Renunciar uma coisa para pagar outra. Renunciar uma hora para poder estudar. Renunciar aquilo que faz porque a gente é casado. Renunciar uma outra coisa porque não combina comigo. E quando a gente é adulto, e Paulo está nos convidando a ser adultos, a ter maturidade, a agir como adulto, parar de agir como menino, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. E a igreja é composta de adultos, pessoas que entenderam que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus vem para o restinho. Rapidamente, dos versículos 7 a 14, né? Que não vai dar aí para a gente poder estar falando, que esse é um assunto muito extenso. Eu quero dizer para você, gente, estuda esse capítulo 1 de Efésios. Ele é muito lindo, o ensinamento dele é muito lindo. Olha só, nos versículos de 7 a 14, ele fala tudo aquilo que nós temos nele. Ele fala assim, nele nós temos a redenção. Eu quero que cada coisa que eu for falando e você acredita e você crê que é nele, que é por causa dele, que é para ele, você levante a sua mão e diga amém. Nele nós temos redenção. Nele nós temos perdão. Ele se fez multiplicar em sabedoria e prudência. Ele fez convergir tudo em Cristo. Nele nós fomos feitos herança com um propósito, aleluia, para louvor da sua glória. Nele se faz ouvir a palavra da verdade. E nele nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia. Olha quanta coisa que já foi. O verbo continua no passado, ele já fez nele, por ele, através dele. Olha que coisa linda. Aí eu chego no versículo 15. Eu quero te pedir para você segurar na cadeira aí um pouquinho. Eu falei com Jesus, eu falei com o Espírito Santo hoje de manhã. Não é esse o tipo de mensagem que eu quero pregar. Daqui a pouquinho já estão chamando a pastora Elaine da chibatada, né? Lá vem chicote. Eu falei com Jesus, eu não
eu te dei ousadia e coragem para pregar. Eu preciso que você fale. A oportunidade é sua nessa manhã. E eu corri, né, pastor Edson? Eu corri, pastor Edson está de prova que eu corri. O versículo 15 diz assim: por isso, eu, tendo ouvido falar da fé do nosso Senhor Jesus Cristo que há entre vocês, igreja de dinheiro, eu tendo ouvido do vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Sabe o que Paulo está falando aqui? O que eu ouvi de vocês me fez agradecer e eu continuo orando. O que as pessoas têm ouvido de nós? O que você tem falado de nós? O que as pessoas têm ouvido de nós? Igreja de dinheiro, igreja que Deus escolheu, igreja que Deus se faz presente, igreja que Deus já nos abençoou nos lugares celestiais, igreja que Deus escolheu, já redimiu, já perdoou. O que o apóstolo Paulo tem ouvido falar de nós? E ele, suponhamos que ele seja uma pessoa que estivesse vivendo hoje. Já pensou o apóstolo Paulo vivendo hoje? Que delícia! Claro que a gente convidaria ele para um programa, um congresso da nossa igreja, uma conferência, né, pastor Alexandre? Já pensou de que delícia convidar o apóstolo Paulo para pregar? Tinha que marcar um mês de congresso. De tanta sabedoria que Deus deu àquele homem. E o apóstolo Paulo chega aqui e fala assim: eu tenho ouvido falar de vocês. O quê? O que o apóstolo Paulo tem ouvido falar da gente? Da nossa igreja? Porque nós somos igreja. Sério, né? O que o apóstolo Paulo tem ouvido falar de você, da sua vida, do seu comportamento, do seu louvor, da sua obra, do seu trabalho? Que Deus tem ouvido falar, como você tem levado seu ministério, como você tem encarado o propósito de Deus na sua vida, as suas prioridades neste momento. O que o apóstolo Paulo tem ouvido falar de você, do ministério que está nas suas mãos, da sua liderança? O que o apóstolo Paulo tem ouvido falar de você, de como você tem feito a obra do Senhor, como você tem levado o evangelho, como você tem pregado Cristo? O que o apóstolo Paulo tem ouvido falar de você? E será que ele pode completar com o versículo 16? Mas eu não me cesso de dar graça por vocês. Você é motivo de gratidão no coração de alguém? Isso bateu em mim tão forte. Você é motivo de gratidão no coração de alguém? A igreja, como corpo de Cristo, pode louvar a Deus pela vida do pastor Vereno. A igreja, como corpo de Cristo, tem condição de agradecer a Deus pela vida do pastor Alexandre, do pastor Éder, do pastor Vanderlei, de todos os pastores que estão aqui, da pastora Catarina, de todos os missionários, os diáconos, os membros, o cooperador, aquela pessoa que só vem. Você é motivo de gratidão na vida de alguém? A pessoa que está do seu lado pode agradecer a Deus pela sua vida? Hein, Marcos? E aí Paulo faz uma oração, e eu quero fazer essa oração por você. Quero pedir a você que esteja em pé, por gentileza. Eu vou fazer essa oração por você, a oração que Paulo fala, do versículo 17. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero pedir a Deus que você receba essa oração nesta manhã, de mente aberta e coração aberto. Agora eu quero fazer minhas, eu, pastor Elaine, quero fazer minhas as palavras de Paulo para proclamar na sua vida. Eu vou orar por você, espera eu orar, tá bom? Eu vou orar por você, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos, por gentileza.
por favor, eu estou te pedindo, coloque as mãos no seu coração, é as suas mãos. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro para que você seja iluminado, os vossos olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele fez a você, quais as riquezas da glória da sua herança. Eu oro para que você saiba qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, os que ficaram, o resto, os remanescentes, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos céus. Eu oro, muito acima de todo o principado está a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, o domínio de Cristo, e que todo nome possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura, que toda pessoa proclame Cristo. Eu oro porque Ele também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas e sobre a nossa igreja. A nossa igreja, que é corpo de Cristo, que é a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas, em nome de Jesus. Eu oro para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todas as manhãs você tem a oportunidade de fazer algo novo. Você tem a oportunidade de decidir e escolher por Cristo. Todas as manhãs você decide permanecer. Todas as manhãs você decide ficar. Todas as manhãs, todo momento você tem o poder de escolha, a liberdade de escolha. Cuidado quando vai escolher. Cuidado com aquilo que os seus olhos vão ler. Cuidado vão ver. Cuidado com aquilo que os seus ouvidos vão ouvir. Cuidado com aquilo que a sua boca vai falar. Cuidado com o seu coração. Cuidado, porque você é discípulo, assim como Paulo era discípulo. Eu sou uma discípula de Cristo. A minha identidade está em Cristo, porque é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Nesta manhã eu quero convidar você muito rapidamente a assumir um compromisso com Cristo, porque você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Que nesta manhã você entenda que como corpo, a plenitude de Deus, a plenitude daquele que é, preenche todas as coisas em tudo. Quem te preenche é Deus, quem te define é Deus, quem te usa é Deus, quem te honra é Deus. É Ele, é por Ele, por causa dEle. E eu quero convidar você neste momento a convidar o Espírito Santo a te encher de uma forma que não haja espaço para mais nada e para mais ninguém. Que nesta manhã o mundo tenha notícia que o Espírito Santo encheu a igreja de uma forma inexplicável. Que nesta manhã as pessoas escutem que a presença do Todo-Poderoso rainou neste lugar. Aleluia. Vai, Senhor, traz o primeiro da noite de volta. Traz, nós requeremos todo medo, toda mentira de Satanás. Satanás já está derrotado. Esta manhã vai de novo, faz outra vez. Traz amor, traz presença, traz unção, traz poder. Só um minutinho. Não pode ser só palavra. Não pode ser
ser só palavra. Desculpa, pastor Éder, mas eu preciso fazer. Eu nem queria fazer, eu já estava fechando. Não pode ser só palavra, precisa ser atitude. Você precisa dar um passo para você querer. Você precisa se mover do seu lugar para querer amor de novo. A presença do Espírito Santo. Lembra quando você se converteu, a alegria, aquela essência, aquele primeiro amor. É de novo. Sabe por quê, querido? Porque tudo aquilo que você precisa para a sua vida já foi feito por Cristo. Ele já levou na cruz. Eu quero convidar você a dar um passo para o altar, mas tem que ser rápido. Mas você vai vir falando: eu quero viver algo novo. Venha para o altar falando: eu quero viver algo novo. Eu quero ter o amor de novo. Eu quero unção de novo. Eu quero me lembrar que eu sou um propósito. Eu quero me lembrar que eu sou filho. Eu preciso me comportar como filho. Eu quero todas as bênçãos que o Senhor já decidiu sobre mim. Eu quero tudo aquilo que o Senhor já fez para mim. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já ordenou para mim. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Eu quero de novo. Eu quero, Pai, eu quero te pedir para que as pessoas tenham notícia de nós. Os remanescentes se ficaram. O povo vai ter notícia de nós. Os remanescentes se ficaram. O povo vai ter notícia de nós. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Espírito Santo nos enche. O Senhor já venceu, o Senhor já conquistou, o Senhor já nos abençoou. Faz meu coração bater de novo. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Pode cantar baixinho, baixinho. Pastores, quero pedir ao pastor Éder, todos os pastoras que estejam aqui, para a gente orar, abraçar e abençoar essas pessoas, seja quem for. As mulheres, quero pedir às mulheres que estão aqui para abraçar as outras das mulheres. Escolha alguém para você abraçar nesta manhã. Mesmo você que está no seu lugar, escolha alguém para você abraçar nessa manhã. E aí eu tenho uma pergunta para você. Para você que é do louvor, para você que é do ministério, para você que é membro, para você que é só cooperador, procure alguém para você estar do lado nesta manhã, por favor. Mesmo você que ficou no banco, esteja ao lado de alguém. Irmão, fica ao lado dele lá, por favor. Fica ao lado de alguém nessa manhã. E aí eu tenho uma pergunta para você. Vem cá. Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. E eu quero que você faça para mim. O que vão falar de você nesta manhã? O que as pessoas vão falar de você nesta manhã? Melhor, o que você está falando de você nesta manhã? Falar de você nessa manhã. Que eu sou remanescente. O que vão falar de você nesta manhã? Eu decidi ficar. Eu sou remanescente. Nós estamos juntas. Nós estamos juntas. Espírito Santo de Deus, que haja em nós nesta manhã uma convicção tão grande do teu chamado, do teu propósito, porque nós somos remanescentes e quem nos guarda